Nova Aliança Distribuidora. Distribuição de alimentos, foco na área de mercearia seca e doce. Nova Aliança Distribuidora SP. Colo de Mãe, literatura infanto-juvenil cristã. Divulgação e venda no varejo de literatura infanto-juvenil cristã. Larifarias.colo de Mãe. Pico Ruxos, educação que acolhe, ensina e prepara para o futuro. Colégio Pico Ruxos. Appian-Way, bicicletas motorizadas com condições especiais, qualidade, economia e ótimas condições. F5 Star Seguros, especialistas em auditoria e redução de custos para plano de saúde, empresarial e familiar. Bloom Odontologia, seu sorriso, sua autoestima, confiança e seu bem-estar. Atendimento cuidadoso e planejamento individualizado com a doutora Lani Martins. Stanley Reformas e Pintura, qualidade, acabamento impecável e confiança para sua obra. Entre em contato pelo WhatsApp 966500161. Sua empresa merece uma contabilidade que vai além dos números. Na Chama Contabilidade você encontra atendimento especializado, planejamento e segurança para fazer seu negócio crescer. Chama Contabilidade. Conte com quem entende do assunto. Grande abraço a você que nos acompanha novamente nessa sexta-feira aqui no Com a Palavra, no nosso canal no YouTube. Aliás, desde já, olha, não só curta, mas mais do que isso, compartilhe esse vídeo. Você que é pai, mãe, enfim, cuidador, responsável, de uma maneira geral, tenho certeza que a convidada que está aqui comigo, nosso papo, vai assim trazer muita ferramenta, muito alerta pra você. Então assim, já compartilha, desde já, tá bom? E a você também que acompanha a gente pela TV Guarulhos, na Claro, canal 3, 508 na Vivo e também Rede Fox TV no canal 6. Muito obrigado pela sua audiência. Põe o QR Code na tela, Lucas, por favor. Você também que tá a fim de comprar uma bicicleta motorizada, quer um bom preço, quer um bom produto, aponta o teu celular, QR Code que tá na tela. O pessoal da Appian-Way, o Lincoln, a Nadinha vão te atender com muita destreza, tá bom? Gente, é o seguinte, ela é pedagoga, escritora, tem um trabalho incrível de prevenção contra o abuso infantil, a exploração, enfim, tudo que aborda esse universo. Vitória Reis, com a palavra aqui. Obrigada. Uma honra ter você aqui hoje. Alegria minha. Nossa, eu falo nossa sempre, gente, porque eu ando sempre acompanhada. É isso aí, eu ia falar. De muita gente. Hoje tá aqui, né, o maridão. João. E o 03, que eu chamo de 03. Nós temos 3 filhos, o bebezinho que anda grudado na mãe, né, gente? Tem poucos dias de vida. Por isso que eu sempre falo a gente, né? A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês hoje para ter esse papo tão importante, sim, né? Sim. Que tem auxiliado já tantas pessoas, e eu sempre falo que a gente não pode descansar enquanto houver abuso, enquanto a gente continuar acompanhando tantas notícias terríveis, né, do avanço da pedofilia no nosso país, que infelizmente tem crescido. A gente precisa trabalhar e alertar o máximo de pessoas que a gente puder. Inclusive, falaremos no final, durante, enfim, da entrevista, o livro Pare, que é da Vitória, né, que é muito legal. Nós já lemos lá em casa, né? Aliás, esse aqui é nosso, né? Inclusive a Larissa, minha esposa, tá aqui, trouxe pra autografar. Obrigado, Lucas. Olha, esse Lucas é fera. É um jeito cristão de ensinar prevenção. Então aqui no livro, a Vitória vai falar depois, mas foi legal que é uma maneira lúdica que você encontrou. Exato. De apontar coisas muito... Trazer com leveza. Com leveza. Porque eu vejo assim, é um assunto que, primeiro, ninguém gosta de falar sobre abuso. Não deveria gostar mesmo, né? É um assunto pesado, triste. Traumático. Assim. Traumático. E que gera muito medo nos pais. Porque assim, tá, eu quero conversar com meu filho, quero orientar, mas eu não quero de forma alguma sexualizar minha criança ou adiantar um negócio que não precisa. Que é a maior preocupação dos pais, né? A maior. E a gente teve esse cuidado, né? A cada linha a gente pensou em como conservar e trazer realmente pureza pra mente da criança, mas orientar de uma coisa que é importante. Não é porque às vezes a gente tem medo de falar que não precisa ser falado. Sim. Porque é a maior arma que a gente tem, tá bom? É a prevenção, é a orientação, é o melhor jeito de a gente proteger as nossas crianças. Por isso que a gente preparou o material, mas depois a gente... Não, vamos falar. E aí eu quero já te dar um presente,
Ah, eu Queria gosto de presente. dar Colo muito de obrigada. Mãe. Queria que vocês puder abrir para ver Com certeza. o livro Colo de Mãe, que Ó, com bilhetinho, que a com gente bilhetinho ama. e tudo. Nossa parceira aqui. Vamos abrir. Tenho certeza que você vai gostar muito. Quem quiser, tá lá no Instagram, Colo de Mãe. Só Lari Colo de Mãe, né? Ai, que lindo! Olha lá, é bom ser menino, nós também lemos em casa. Ai, e é bom pra gente, porque eu tenho três Três meninos. meninos. Gente, só homem lá em casa. É muito legal Ai, esse que livro. lindo! Ele enfatiza cada Nossa, página, amiga, assim, celebração de tudo. uma característica, ele vai como é bom Sim. ser menino, então é bem legal. Então, E como é bom ensinarmos isso também hoje em dia, né? Sim. Onde as nossas crianças são atacadas de tantas maneiras diferentes, uma delas é na identidade. Ô, Vitória, vamos lá. Como é que começou essa coisa sua da... Você é pedagoga, então naturalmente você foi pra educação. Escolheu a educação como Exato. Mas você caminho. sabe que ó, isso é uma coisa interessante sobre mim. Eu escolhi a educação porque eu sempre trabalhei com crianças. Eu brinco que desde que eu não sou mais criança, eu trabalho com criança. Eu cresci na periferia e na Assembleia de Deus da periferia. Então você imagina que você faz de tudo um pouco na igreja. Eu tocava, eu cantava, eu cuidava das crianças, toquei violino por muitos anos. Uau. É um fato interessante. Mas eu não era, tá bom, esse adolescente das ciências humanas. Tá. Eu fui sempre do lado das ciências exatas e cheguei a passar na FEI para engenharia civil. Olha a loucura. Então, pensa, meu sonho era ser engenheira. Pensava assim, uma das primeiras na minha família a ingressar na universidade. Meus pais não chegaram na universidade. Meus pais não terminaram nem o ensino médio. Foram para o caminho de empreender. Graças a Deus, o Senhor abençoou muito o trabalho deles. Mas um trabalho realmente muito braçal. Não foi por um caminho intelectual. Então, eu vim desse lado. Desse Pensa, lugar. aquele sonho, a família. Agora a gente vai ter uma engenheira Agora na família, vai. aquela Poxa, coisa. referência, né? Exato. E passei, estudei, passei na FEI. E o que aconteceu na época? Eu fui para um acampamento, sempre participei de acampamentos de férias, servindo justamente com crianças, era a tia das A crianças. tia das crianças. E num acampamento desse, veio uma coisa, eu brinco que eu nem era tão crente na época, eu não sei o que aconteceu, mas assim, uma certeza tão grande no meu coração, que eu deveria ir para pedagogia, que eu voltei para os meus pais e falei, gente, eu sei que eu passei, eu sei que já estava tudo combinado, mas eu tenho uma convicção na minha mente de que eu tenho que ir para pedagogia, e eu vou entender lá na frente. Já trabalhava, obviamente, com trabalhos em escolas, ONGs, isso era o meu, digamos assim, meu contraturno, né? Pra minha via principal de trabalho, eu imaginava a engenharia. Até porque eu tinha uma mente assim, como engenheira, eu vou fazer dinheiro, vou poder ajudar Exato. muitos projetos sociais, Vou vou poder manter, colocar vou- dinheiro aqui. Sim. Porque, pensa, você tá ali. Cresci na periferia, a gente fazia trabalho dentro das favelas. Sempre o que falta é muito recurso. E eu pensava, cara, eu vou fazer recurso pra conseguir investir no que eu já faço de trabalho social aqui. E aí eu voltei e falei, não, é pedagogia. E, obviamente, quem aqui é professor sabe, nós temos uma profissão que em muitos lugares é muito desvalorizada financeiramente Sim, no nosso país. é. Em outros aspectos também. Mas não é a profissão que mais vai te pagar Vai financeiramente, ficar comparada rico a outras. sendo professor. Exatamente, exatamente. Mas foi uma convicção tão grande que eu falei assim, quer saber? Não importa se vai dar dinheiro, se não vai dar. Eu tô sentindo isso aqui, eu vou obedecer. Então, pausei ali um semestre no meio do ano, prestei para pedagogia e foi aí que começou a minha trajetória de forma mais integral na educação, não só como meu contraturno ali de voluntariado e tudo mais. Como encarar como profissão. Exatamente, foi aí que eu entrei nesse universo mesmo. Certo. E já era apaixonada por infância, já enfrentava ali desafios das crianças. Quando eu fui para esse mundo da pedagogia, descortinou ainda mais esse universo para mim. Eu falei, bom, isso aqui vai ser minha vida, eu vou investir nem tanto no âmbito escolar, mas realmente no âmbito da formação da infância, que eu me apaixonei por esse processo de desenvolvimento da criança, e isso trouxe essa indignação, porque quando a criança ela é atacada nessa fase, você muito provavelmente não consegue resolver mais na vida adulta. Muitas consequências, sequelas, elas são assim para toda uma vida. Por isso que eu vejo a infância assim como essa fase que a gente não pode perder, é a fase de ouro da vida de um ser humano. Se a mentira chega nessa fase, se os ataques chegam nessa fase, a gente vai enfrentar prejuízo lá na frente, e é para isso que eu trabalho desde então. Até hoje espero dedicar assim minha vida até os últimos dias aí para uma infância saudável. Então vamos lá. Então você muda seu roteiro, o seu destino profissional e da tua vida por uma questão de convicção, vai para a educação. Você já, pelo que você falou, você já fazia esse trabalho, Exato. né, social com as crianças. E aí quando que
você realmente foca nessa questão da prevenção? Assim, qual que é o start? Muito bom. Então, imagina aqui esse cenário. Trabalhando comunidades de São Paulo, fiz diversas viagens missionárias no Brasil, Rio Grande do Norte, Tocantins, fui para El Salvador, fiz trabalhos também fora do Brasil com crianças. E em todos os lugares, Diego, sem exceção, a gente tinha um problema em comum. Crianças abusadas. E isso não era tratado. Não importa o lugar que você vá, estive no Marajó, tá bom? Conheci a realidade do Marajó de perto. Certo. No Rio Grande do Norte, a mesma coisa. Tocantins, a mesma coisa. No Tocantins, a gente foi para um lugar bem afastado de Palmas, rota de caminhão. E as famílias, muitas vezes, entregam os próprios filhos. Por um né? dinheiro, por Exatamente. uma prostituição ali, né? Um trocado absurdo. É uma coisa, assim, a realidade que, às vezes, as pessoas pensam que é sensacionalista. Por exemplo... A atual senadora Damares, né, na época como ministra, denunciou muitas coisas, as pessoas, não, isso aqui não é bem assim. É muito pior do que é falado. Porque tem muitas coisas que ficam até em segredo de justiça, você não pode trazer, Desculpa te perguntar. Imagina, pode perguntar. Você falou que são valores inimagináveis. A gente tá falando do quê? De quanto? R$1, R$2. Sim. Entrega, assim, realmente é algo... Meu Deus do céu. Surreal. As histórias que você escuta nesses vilarejos pelos próprios moradores, tá bom? Porque isso são histórias que os locais contam pra gente. Olha, as nossas crianças às vezes sofrem esse tipo de violência ou desaparecem, nunca mais aparecem, não sabe pra onde foi, quem que pegou, pra onde levou. Então a gente realmente está falando de situações que são absurdas e isso pessoas locais compartilharam com a gente. E nessas experiências missionárias, então imagina, tanto o contexto do Norte, Nordeste, aqui em São Paulo, porque não importa o lugar, às vezes as pessoas pensam que é só lá no Marajó, isso não é uma verdade, né? Aqui, por exemplo, Alphaville, São Paulo, a gente já lidou com casos graves. Alphaville? Num contexto, exatamente, totalmente abastado, pessoas com condições, mas existe pedofilia em Alphaville. Existe pedofilia no Marajó? Sim, mas existe também pedofilia em Alphaville. Não tem idade nem classe social. Não tem classe social. Às vezes a gente pensa, só as pessoas marginalizadas. Não é bem assim que funciona. Isso até eu vejo que afasta uma preocupação das pessoas, que elas pensam assim, não, tá longe de mim. Isso aí, imagina, só em locais afastados. Não. Você tem dados assim... Só pra... porque eu gosto muito dos números nesse sentido, porque eles reforçam... E trazem clareza pra gente, né? No Brasil hoje, os últimos dados, e mesmo com atualizações, a gente mantém essa estatística. 1 a cada 5 crianças sofre algum tipo de violência sexual. Esse é um dado. Se juntar 10 crianças numa sala, pelo menos 2 passaram ou... infelizmente, vão passar por algum tipo de violência sexual. Serão abusadas em algum nível. Óbvio que nós temos tipos diferentes de abuso, porque quando a gente fala do abuso, as não pessoas... é só o estupro. Exatamente. E assim, até pela lei, tá bom? Muitas coisas elas entram como estupro de vulnerável. Não necessariamente ali, por exemplo, a penetração e algo do tipo. Outros casos, mesmo que sem penetração, também podem se enquadrar como estupro de vulnerável. O simples porque fato de tocar, parte do por abuso. exemplo. Toque, a manipulação, a criança, por exemplo, expor uma criança à pornografia é uma forma de abuso. Existem perfis abusadores que eles não necessariamente tocam a criança, tá bom? A vontade deles está em expor a criança a uma situação. Então, por exemplo, a pessoa está se masturbando e quer que a criança assista aquilo. Isso tudo é abuso tão grave quanto no caso que há a penetração. E a gente precisa até... trazer essa luz para as famílias, porque elas pensam, não, ninguém nunca tocou no meu filho, mas você não sabe o que seu filho assistiu, o que chegou para ele no vídeo do WhatsApp, o que podem ter falado para ele num jogo que ele tá sozinho ali, sem companhia, sem supervisão, e trazer essa clareza dos tipos de abuso revela pra gente a gravidade. É por isso que algumas pessoas, elas se assustam com o número, mas é porque muitas coisas se enquadram no nível de abuso e que traz consequência. Obviamente, a criança, por exemplo, que teve o seu corpo violado, muitas vezes deixando marcas físicas graves, ela vai enfrentar consequências seríssimas. Mas a criança que é exposta à pornografia desde cedo também vai enfrentar consequências. A criança que tem o seu ouvido, a sua mente dessensibilizada para o sexo, ela vai enfrentar consequência. Essa semana, saiu em alguns portais de notícia um vídeo absurdo. Uma moça estava na academia e ela deixou o vídeo gravando, ela estava gravando uma parte do treino. Não tinha espelho ali, por conta do vídeo, depois ela viu que o cara tinha... tava se masturbando. Assim,
à luz do dia, como se fosse nada. Porque nós estamos vivendo uma geração que foi completamente pervertida, não tem mais nenhum tipo de valor moral com relação à sexualidade, e isso não começa à toa. Isso começa nessa dessensibilização desde a infância. Provavelmente esse rapaz... Ele é viciado em pornografia ou não? A gente precisa de um dado para saber que ele é viciado em pornografia? Não precisa. Qualquer pessoa que assiste um vídeo daquele sabe que a gente está diante de uma pessoa completamente desregrada e descontrolada sexualmente falando. E aí, olha que interessante. Em um dos portais de notícias, saiu a mensagem que a mãe mandou para a pessoa excluir o vídeo. A mãe desse rapaz... A mãe do rapaz mandou pra moça. Mandou. E aí você entende por que a gente tá onde tá. O cara adulto, aí a mamãe tá ali ainda defendendo, passando a mão. Não, porque eu não sei o que aconteceu, foi um lapso de loucura. A gente sabe o que aconteceu. Nossa, ô Vitória, e assim... Entende? Isso, na verdade, demonstra também a falta... que é um outro assunto, mas a falta da disciplina, por exemplo, né? Exatamente. Nas casas, né? Falta de controle, falta de você trabalhar determinados limites. Muitas pessoas julgam, por exemplo, quando a gente quer defender ensino de valores, princípios morais desde a infância. Mas a conta, ela chega depois. Uma pessoa dessa, ela não se descontrola da noite pro dia. Imagina, gente, são, sei lá, 10 horas da manhã, à luz do dia, você faz isso. O outro que eu vi dentro do Uber, o motorista teve que arrancar o cara de dentro do Uber porque ele achou de bom tom arrancar a roupa e se masturbar dentro do Uber com o motorista dirigindo. As pessoas estão completamente descontroladas. E isso tem, sim, ligação, tá bom? Também com essa cultura de tanta sexualização que nós temos. Como eu digo em alguns lugares, quando nós estamos palestrando, eu falo para os pais, gente, infelizmente, nós moramos no país do vai novinha. O país que normalizou esse sexo desregrado, né? O Brasil é o segundo em exploração sexual, segundo, né? No mundo inteiro, a gente só perde para Tailândia. Tailândia, eu ia falar Indonésia, e não, Tailândia. é o segundo país, até para explicar para as pessoas qual é a diferença, né, de abuso para exploração. Tá. E aí entra no número que você me falou de quanto que pagam por uma criança. E exploração é quando há troca, certo, recompensa, presente, dinheiro, comida, isso tudo entra como exploração. Envolveu algum tipo de recompensa, deixa de ser só um abuso e entra no quadro de exploração sexual. Agora imagina, onde acontece isso? A gente está falando do segundo país no mundo inteiro, meu Deus do céu. Né, entre todas as nações onde há o maior tipo de comercialização, troca, venda e N formas de se fazer isso, de abuso de crianças envolvendo algum tipo de recompensa. Esse é o país que a gente mora. E aí a gente entende a urgência de falar desse assunto, que não é um assunto legal. Eu sei que não é. Quando eu assumi essa missão, e você perguntou sobre isso, né, como não que no começou... sentido, porque ele é, até, perdão, não no sentido, ele é muito importante. Mas não é fácil de a gente lidar. Não é fácil de digerir, e você que é pai e mãe, você fala assim, meu Deus do céu, isso pode acontecer com... não quero falar sobre isso. Tem né? dia que a gente dorme literalmente com amargor na boca, entendeu? Porque você recebe cada notícia que você fala assim, gente, tá tudo perdido mesmo, volta sabe? Jesus, né? Exatamente, Maranata, é o que a gente pensa, porque chega num nível, e foi aí, até desse lugar, e você perguntou, né, por que que eu comecei a trabalhar com esse tema? Porque eu via em todos os lugares, não importava se era Alphaville, se era Marajó, se era Rio Grande do Norte, se era Tocantins, se era El Salvador, Senhor, todos os lugares que eu vou, eu tô lidando com crianças abusadas, o que que eu posso fazer para ajudar com isso? E uma vez, numa palestra, inclusive neste dia, na época, ministra Damares, hoje senadora, aquele dia eu me entreguei para Deus, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não aguento mais ouvir tantas notícias, lidar com tantos dados, receber tanto disso e não achar que eu tô fazendo o suficiente, me usa de alguma forma. Daquele dia em diante, eu comecei a dedicar a minha vida e comecei a estudar mais sobre isso. Depois vieram as palestras, isso que eu ia perguntar, com as crianças. Foi daí, isso já tem hoje, né, aproximadamente aí 7 anos. Certo. Já vem de um trabalho de 10 anos com crianças, então eu fazia trabalhos de prevenção com essas crianças, mas de uma maneira informal. Eu era ali mais uma pessoa com boa vontade. Mas já são quase 20 anos aí... Não, 20 não, mas agora 10 anos, né? Tá. 10 7 mais... anos, isso, tá. 7 mais 3. Então, não 10 mais 7. 7 mais 3, que a gente já tava nessa atuação. Então, de forma realmente dedicada a essa pauta, 6, 7 anos que a gente tá nesse trabalho. E o seu trabalho, assim,
voltado a essa área? São as palestras, quais palestras, materiais. Então, a gente tem Os hoje, livros, por né? exemplo, um grupo de embaixadores. Os nossos embaixadores, eles estão em diversas cidades do Brasil, treinando crianças, porque chegou também num momento que eu não conseguia mais atender. Eu falava, gente, por mim, eu vou em todas as escolas levar esse treinamento, mas eu não consigo. Por mim, eu vou em todas as igrejas levar essa palestra, mas eu não consigo. Então, nós começamos a treinar embaixadores e eles vão nas igrejas, escolas, fazem treinamento, faz a leitura com as crianças, conversa, orienta. E a gente tem capacitado essas pessoas para multiplicar, né, essa missão. A gente também vai em ONGs, fazer ali, realizar treinamentos. Também projetos em câmaras municipais, de sessões, audiências públicas, onde a gente consegue trazer um alerta para a sociedade como um todo, expor de forma pública, né, esse ensinamento que é tão importante e que traz resultado, tá bom? Até trazendo um testemunho Por favor, interessante para você ver como algo simples pode como trazer luz conhecimento para um pai. Exato. liberta e... Nós estávamos agora em maio, nos últimos eventos antes de o Timóteo nascer, e um desses eventos foi um congresso de educação que a gente sempre participa e nós estávamos ali com os materiais. E uma mãe me procurou, ela falou, Vitória, eu preciso falar com você. Ainda bem que eu te encontrei, eu e uma amiga, nós compramos teu livro, a gente fez a leitura para as nossas crianças, e minha amiga, enquanto lia para a filha, nós temos uma página, vou até mostrar aqui. Por favor. Ah, é você que ligou a TV ou o YouTube agora? Esse aqui é o livro da Vitória Reis, Pare. Vou mostrar aqui essa página. Essa aqui, ó, que tem essa menininha linda. É uma cena que a gente fala sobre a boca. Então, a gente fala que a criança não pode beijar na boca. Ninguém pode beijar a boca da criança. Tudo com rima, bem leve. Então, pensa, a mãe fazendo a leitura ali. E a mãe leu essa parte, que não podia beijar na boca. E ela percebeu que a filha ficou um pouco estranha, né? Passou e a filha conversou, falou, mamãe... você leu aqui, a gente não pode, criança não beija na boca, mas todo dia uma amiguinha me leva no banheiro da escola e beija a minha boca. Pensa, se não fosse a leitura, a mãe não saberia que todos os dias uma amiguinha... E isso também é importante a gente dizer... Por conta, até às vezes, desse processo de sexualização, muitas crianças acabam ou replicando uma cena que elas viram, viu na novela, viu num filme, e ela replica aquilo, exatamente. Parte, né? Ou às vezes passou por uma situação e tá reproduzindo aquilo, isso pode acontecer. Ou às vezes até jogos sexuais entre crianças, porque uma delas tem acesso à pornografia, ou recebeu um vídeo, um desafio. Isso acontece na internet. Então imagina que por conta da leitura, algo simples, no momento da rotina daquela família, a mãe descobriu e pôde, nesse caso, intervir, orientar a filha e, obviamente, neste caso, procurar a escola ter a conversa, né, para que a outra mãe também pudesse orientar a sua filha. Mas é por isso que eu falo tanto para as famílias da importância da orientação. Por mais simples que seja, a orientação, ela pode livrar os nossos filhos de uma possível situação e trazer linguagem para que eles comuniquem. Porque, por exemplo, nesse caso... Ela ainda nova não tinha linguagem para comunicar. Ela não levou aquilo na maldade. Filha, acontece alguma ela coisa. não tinha uma mente sexualizada, ela não trouxe nenhum tipo de conotação para aquilo. Só que com a leitura, com o ensinamento, agora ela tem linguagem para então contar para a mãe dela. E muitas vezes os nossos filhos, eles não sabem que eles podem nos contar. A gente acha que eles sabem, mas eles não sabem. Porque a gente nunca deixou claro, a gente nunca nominou esse tipo de ação. Ô, filho, isso aqui é abuso. Filho, esse toque não é permitido. Se alguém pedir para você guardar um segredo, esconder algo, você não pode fazer. Tá aí uma coisa que a gente lá em casa fala desde que... Assim, principalmente que a Larissa, que é minha esposa, iniciou esse trabalho com literatura infanto-juvenil cristã. A gente, então, passou a reforçar cada vez mais, assim... E eles aprendem. Muito, ó, não tem segredo, não pode. E entender que cada filho tem um perfil, você tem um filho que é mais espivitado. Exatamente. Enfim, eu vou chegar nessa parte, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Até para os pais que estão assistindo a gente, enfim. O abusador tem um perfil? Ótima pergunta. Enfim... Eu até falo sempre nas palestras que essa é a pergunta do milhão, né? Eles falam, Vitória, tá... Para quem que a gente olha? De quem que a gente desconfia? E a grande verdade é que não existe um perfil abusador. Não existe. Por mais que a gente queira. Pode ser preto, branco, alto, baixo, rico, pobre. A gente já lidou com casos diversos. Homem e mulher, porque isso também é um ponto, tá bom? Mulheres também abusam. Isso precisa ficar claro para as famílias. Eu sei que a gente tem uma tendência, porque a mulher é evidentemente mais cuidadosa com crianças, tem uma vocação natural para esse cuidado, mas mulheres também são perversas
perversas e abusam de formas terríveis. Não caia nesse conto de que só homem é abusado. E outra coisa, também não caia na história de que só menina é abusada. Meninos também são abusados. Isso aqui precisa ficar claro. Meninos também são abusados por mulheres. Por mulheres. Por homens, a gente precisa... Porque tem aquele estigma que assim, ó... Só a menina sofre abuso de homem. Sim, não, ou só menino sofre abuso de homem. Homens também, não. Mulher também abusam. E a gente acaba que muitas vezes... Os homens, eles relatam menos o que eles sofreram na infância. Por vergonha. Vergonha, por estigmas da sociedade. Isso não vai ser relatado. E nós precisamos proteger os nossos meninos. Eu falo isso para os pais. Eu sou mãe de menino. Nós temos 3 meninos lá em casa. Nós conversamos desde sempre de forma muito enfática e clara com eles, sem rodeios. E eu digo para os pais, converse e oriente o seu menino. Proteja o seu menino. A gente tem uma tendência de largar os meninos nos lugares. Porque é homem. E tem que se virar, óbvio que é homem, a gente vai trabalhar a masculinidade, exatamente. Mas ele é um menino, ele ainda é uma criança, precisa de supervisão e, inclusive, focar na pureza dos nossos meninos desde cedo. Muitos pais normalizam a pornografia, normalizam a masturbação, depois a criança cresce e aí nós temos consequências terríveis por conta disso. Como essa do vídeo, por exatamente. Exemplo, que você falou. E aí a mamãe quer defender o filho dela. Não expõe meu filho. O que o teu filho fez foi muito grave. Sim. Teu filho é um adulto, ele não é mais um adolescente ou uma criança, entende? Então, nós precisamos trabalhar isso com as nossas crianças, porque tem consequências. Sobre o perfil, concluindo nessa questão, nós não temos um perfil, mas... observando o comportamento, a gente tem um perfil de vítima. Qualquer criança pode ser vítima. Você tá falando que os caras têm... Então, eles o homem têm ou a alguns mulher, pontos que eles procuram. Que primeiro, são o quê? a criança que não tem consciência do seu corpo. Então, eles percebem quando uma criança, ela tá muito... perdida sobre o corpo dela. Então, por exemplo, recentemente viralizou um caso de uma menina que ela falou assim, mamãe, o vovô passou cocô em mim. Ela não sabia o nome das partes íntimas. Tá. A menina tinha sofrido um abuso depois, né? Conversar depois de um tempo se constatou, mas consegue entender? A criança ali, ela não tinha conhecimento. E perfis abusadores, eles se aproveitam disso. Da criança que não sabe exatamente o que está acontecendo. Da criança que não tem conhecimento sobre o corpo dela, sobre o corpo do outro. E quando eu falo conhecimento, gente, é dar nome. Por exemplo, tua filha chega e fala assim, papai... fulano beijou minha florzinha. Pode ser a florzinha do parque, a florzinha do jardim, a florzinha da mochila. O que é florzinha? Florzinha é muita coisa. Isso dá margem para esse perfil abusador manipular a história e desmentir essa criança. Agora, se tua filha chega e fala, fulano encostou na minha vulva, você vai ter dúvida? Não vai. Fulano mexeu na minha vagina, você vai ter dúvida? Não vai, gente, não vai, porque... E eu sei que a gente tem muito tabu, medo de às vezes dar nome, eu sei que os pais eles ficam nervosos e a gente quer ali, na ideia de infantilizar ou de deixar lúdico, a gente ameniza algumas coisas... Mas é como qualquer outra parte do corpo, como a gente fala da mão, do cotovelo. Se a criança, ela tá num contexto onde não há sexualização, ela não vai levar isso de uma forma pejorativa, entende? Então, não esquece, segura aí nos outros comportamentos. Que eu tenho que aproveitar essa... Quando que os pais têm que... Desde cedo, como? Vou explicar. Ou como. Exato. A prevenção, a conversa, ela é desde a maternidade. Em que sentido? Filho, mamãe vai trocar a sua fralda. A criança, ela tá recebendo uma informação. E como, por exemplo? A gente tem um cuidado. Como vai trocar a criança? Eu não vou trocar meu filho na frente de todo mundo. Às vezes o pai, por exemplo, ele orienta o filho e fala assim, filho, ninguém pode tocar no teu corpinho, tá bom? Mas no churrasco da família, tira a roupa na frente. Exato. Essa criança, ela vai entender privacidade? Não vai. Então, desde o dia 1 de vida, a criança precisa entender o que é público e o que é privado. Essa é a primeira coisa. Tem coisas no meu corpo que são públicas, partes que não necessariamente eu vou vestir uma roupa, cobrir, mas tem partes que são privadas. Essas partes meus pais trocam em particular, eles conversam comigo, me orientam. Isso não é uma conversa, é o dia a dia. A criança, ela tem um imaginário dela fortalecido sobre cuidados que ela precisa ter com partes que são íntimas. E isso é desde cedo. E aí você vai dar o banho, por exemplo, filho, ó, mamãe vai lavar seu pênis. A criança, ela vai entender. Falar mesmo o nome. Por exemplo, o meu filho, Emanuel, não tem outra palavra pra ele. É a parte do corpo, é o nome, chama pênis, e ele aprende. Então, aprendi a lavar, e agora ele fala, não, mamãe, agora eu vou lavar. A gente supervisiona, a gente já tá numa idade, daqui a pouco vai poder tomar o banho dele sozinho. E você vai ensinando isso pra criança. Então, gradativamente
de acordo com a idade. E de forma natural. Por quê? Quando é natural, a criança ela não estranha. Agora, quando a criança estranha? Quando você nunca fala nada e do nada você quer ter uma conversa secreta sobre um assunto terrível e a criança fica, nossa, por que esse assunto é tão, assim, importante? Parou tudo na casa, me isolou pra falar. Fica um clima tenso. Fica um clima tenso. Isso pode levar essa criança, por exemplo, a querer pesquisar algo, a querer... Por que meus pais ficam com tanto medo? Quando é uma coisa natural. Tá. É uma coisa natural. E a naturalidade, além de trazer leveza, ela dá liberdade para a criança tirar dúvida. Porque se a criança percebe que aquele assunto é muito surreal, é muito... Minha mãe vai ficar brava, meu pai... Ela vai te trazer uma dúvida? Ela vai te contar algo que aconteceu? Não. Ela vai pensar o quê? Eu vou ser punido, ou eu não vou ser compreendido. A gente precisa trabalhar de forma natural, é o corpo dos nossos filhos, entende? E você falou uma coisa interessante, porque eu acho, né? Tão terrível quanto a ação do abuso, eu acho que é a vítima, seja ela criança, menino ou menina, ficar com aquele sentimento pós, né? O trauma dentro de si, e não encontrar em casa um ambiente onde ela vai poder falar. Desse, sabia? Né? Tem relatos de pessoas que elas falam que mais doeu não foi o abuso, mas foi eu não ter me sentido protegido dentro da minha própria casa. E por isso que eu até oriento os pais o seguinte: pergunte para o seu filho, às vezes conversa, filho, alguém já fez alguma coisa? Você pode me contar, eu tô aqui, eu vou sempre te proteger. Eu sei que às vezes você pode pensar que eu vou ficar bravo, que eu vou talvez me irritar com o que você vai falar, mas eu tô aqui para te proteger nesse mundo, eu vou fazer o que for necessário para te proteger. E isso precisa ser constante na mente dos nossos filhos, porque eles vão relatar com mais facilidade. Imagina, qualquer pessoa, tá? Isso uma criança mais tímida ou uma criança mais espoleta, mais falante, qualquer pessoa que passa por um abuso, ela vai se sentir constrangida, porque é uma violação, é um roubo, você se sente roubado, você tem parte de você tirada. Então, mesmo que o nosso filho seja mais comunicativo, ele já vai se envergonhar de comunicar algo assim. E se a gente não deixa essa porta aberta, mais difícil ainda de ele relatar. Por isso que eu oriento os pais dessa naturalidade, de perder um pouco esse medo, de tratar isso desde cedo, óbvio, respeitando qualidade. Como você falou, a gente trabalha de forma muito lúdica, muito leve. Não eu não fico falando linguagem isso, com o de 12 e o de 6, exato. Né? E a gente não fica falando disso o tempo inteiro, mas é dar nome, como eu falei. Às vezes, nominar a parte íntima já traz essa consciência. Por quê? Se meu filho até às vezes está com uma dor, machucou, bateu, ele consegue comunicar melhor aquilo que está acontecendo. E ele não vai ter tantas dúvidas. E aí, por exemplo, vou trazer o nosso caso com o Emanuel, porque com o Paulo foi um pouco diferente, porque o Paulo, ele é nosso filho pela via da adoção e ele já chegou com 8 anos. Uau, então eu adotaram. Perdi. Sim, nós adotamos o Paulo. Ele é o segundo. O segundo, exatamente. E, obviamente, nós perdemos uma parte da infância dele. Eu tive que orientar algumas coisas já aos 8 anos, né? E, assim, ele já tinha visto muita coisa, a gente foi orientando e orienta até hoje. Com o Emanuel é diferente, que eu oriento desde o dia 1, né? E a gente vê o resultado. Olha que interessante essa história. E fica aqui pra incentivar os pais a conversar de forma leve, tá? Sim. Cheguei um dia em casa, na garagem, tô estacionando o carro. E aí, filho, ele tava brincando na garagem. Oi, mãe, não sei o que, desci do carro. Falei, vem cá, me dá um abraço. Aí ele, não, vem aqui. Aí eu, opa, que isso? Quando o filho fala isso, a gente já espera o pior, já né? O carro ligado e tipo sai assim, correndo. exato, tipo assim, meu Deus, a criança quebrou alguma coisa, sei lá. Eu falei, oxe, menino, claro que eu vou aí, eu sou sua mãe, eu vou ver sim o que tá acontecendo. Ele, não, é porque o Homem-Aranha tá tomando banho, você não pode ver ele tomando banho. Que legal. Ó a mente Ou dele. Ou seja, ele já captou a ideia. Ali, ele tava com 2 para 3 anos ainda. No início do desenvolvimento dele, ele já tinha entendido um princípio. Uau. Banho é algo privado. Veja bem, eu precisei ter uma conversa de horas com ele, não. Sempre explicando, você filho, a gente vai entendeu. encostar a porta porque você vai tomar banho. Filho, cada um vai tomar banho no seu momento, no seu horário. Você vê que é pouco a pouco, a gente tá ensinando um princípio. Sim. Muitos pais, eles pecam porque eles querem ensinar só ali comportamento. Sem princípio. Tá. A privacidade é um princípio da nossa família. A gente preza por isso desde que nasce. E eles têm esse cuidado uns com os outros, entende? Interessante que você tá falando que vai de encontro com a cultura do lar, né? Porque assim, por exemplo, o pai que anda pelado em casa.
E a criança vê, não é isso, assim, a criança também vai ver e fala, então é normal eu andar. Até, eu não sei, posso dar um presente pro pessoal aqui? Sim. Não sei como que a gente pode fazer isso, mas a gente deixa aqui, a gente tem um guia, que é Minha Casa Laranja, que a gente chama, tá bom? Que é justamente como trazer alguns princípios na site? É um e-bookzinho curtinho. O e-book, onde que tá o e-book? A gente pode disponibilizar, a gente deixa um link aqui, a pessoa entra e a gente manda esse e-book pra pessoa. É um guia pra você proteger o seu lar. Ali, o que é Minha Casa Laranja? É, por conta da campanha do Maio Laranja, a gente preparou esse material. Então, como ter essa conversa, cultura no lar, quais regras a gente tem, por exemplo, lá em casa. Então, aqui em casa a gente não fica andando pelado pela casa. Como que a gente conta tudo o que acontece, a gente não tem segredos entre a gente, coisas básicas, mas que às vezes passam desapercebidas. São as regrinhas do lar ali. Exatamente. Manual do lar. Veja bem, a gente tem mais facilidade de tropeçar numa tampinha ou nessa mesa? Não, com certeza. Na tampinha. São nas coisas pequenas. Eu falo, o erro às vezes está ali naquilo que é muito básico, sabe? Nós precisamos ter este cuidado de como realmente tratar a cultura do nosso lar. E a gente está sempre orientando as pessoas a fazer isso. Eu falo, gente, foca no princípio, protege as pequenas coisas, porque, óbvio, a gente não tá o tempo todo com os nossos filhos. Forma porque, por esse motivo, você vai estar tranquila que ele já sabe o que é privado, o que é público, o que pode, o que não pode. A gente tem garantia de tudo? Não. O mundo é mau. Eu nunca minto para as pessoas no sentido assim, olha, se você fizer tudo que eu falar, nunca vai acontecer nada com seu filho. Não, eu não tenho como proteger isso, nem com os meus filhos. Sim. Há momentos que meus filhos não estão comigo. Há momentos que os meus filhos, eles estão sob tutela de uma outra pessoa, sob o cuidado de uma outra pessoa. Porém, eu preciso garantir que eu comuniquei para ele. Exato. Então, por exemplo, entrou no carro, vai sair. Precisa repetir as regras. Chegou num parque, filho, você lembra o que fazer? A gente tá num parque. Então, você anda junto com a mamãe. Pode ficar distante da mamãe? Não. Você vai com outra pessoa? Não. E se a pessoa sorrir pra você? Também não. E se for uma pessoa que você conhece? Também não. Você só pode sair com o papai e com a mamãe. A regra, ela vale pra todos. Tudo que a gente tem de protocolo é, inclusive, pra gente. Exemplo. Filho, pode brincar com suas partes íntimas? Não. Mamãe pode brincar? Não. Papai pode? Não. Vovô? Ninguém. Se é regra, se é princípio, eu obedeço os princípios. É pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra que a gente tem acesso, filho, à tua parte íntima? O Emanuele sabe isso de cor. Pra limpar e pra cuidar. Passou disso, não tem por quê. Eu vou ter acesso à parte íntima do meu filho porque eu tô dando banho nele. Pra que eu vou ficar... Entendeu? Às vezes a pessoa, comportamentos simbólicos do dia a dia, ela quebra o princípio e a criança fica confusa e não percebe, às vezes, que está passando por uma situação abusiva. Por quê? O perfil abusador, geralmente, ele vai dizer que é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira nossa. Isso é um segredo nosso. E a criança que não tem consciência que aquilo não é brincadeira, ela vai achar que é uma brincadeira. E quando ela se der conta, ela já tá tão envolvida que ela tem vergonha de contar. Ela tem medo de contar. E aquilo vai se repetir porque vai alimentando o próprio abusador, Exatamente. Até porque perfis abusadores, eles buscam uma vítima recorrente. Eles vão buscar fez uma vez, fez duas, então vai ser sempre aquela pessoa. Vão tentar perpetuar aquele ato. Tanto que você escuta histórias de crianças que são abusadas, às vezes, dos 7 aos 12 anos. É verdade, por nunca anos, é uma... entendeu? Não é... Tem o episódio. caso... Nunca não, né? Mas normalmente... Óbvio que tem o caso da padaria, do parque. Da própria academia. Da academia. Igreja, às vezes, até pode acontecer, porque tem gente má em todo lugar. Sim. Esses casos, eles acontecem, evidentemente. Sim. Mas, no geral, o perfil abusador, ele busca proximidade. Então, ele busca um contexto de intimidade entre ele e a criança. É uma pessoa que geralmente está perto, não é uma pessoa que está longe. Porque é essa pessoa de perto que vai conhecer as vulnerabilidades. Como eu falei, a primeira coisa que eles vão pensar, essa criança tem consciência? Se acontecer, ela vai ter linguagem? Tem alguma coisa relacionada à dica que você pode dar em relação aos sinais do comportamento do abusador? Por exemplo... Pais presentes. Eles analisam os pais? Analisam. Eu não sei se você já viu, isso é muito interessante. Qualquer um aqui vai poder ter acesso. Um abusador estava na fila para cadeira lá nos Estados Unidos, cometeu crimes gravíssimos, né? Nesse contexto, ele aceitou, concedeu uma entrevista. E uma das coisas que ele disse é que a primeira pessoa que ele escolhia era o pai. Que escolhia para analisar. Exatamente. O pai desatento. E uma coisa que ele falou que é muito interessante. O pai que não aparentava oferecer perigo. Que não tinha essa figura de clara proteção com a criança. Tipo, porque o pai tá no celular, desatento. O homem, você sabe, você é homem. Homem tem aquela coisa, trancou a porta. Já tem, Total. Entra no lugar, já procura saída. Natural. Por onde que eu saio? É natural, é meio
Assim, é do homem isso. Eu percebo que vocês já estão sempre ali, né? Alerta. A mulher, às vezes, tá mais avoada, tá preocupada com outras coisas. Vocês já estão, por onde eu fujo aqui? Se esse carro me parar, eu saio pra que lado, entendeu? É senso defensivo isso. Ele percebia pais que não tinham isso bem estabelecido. Por quê? A criança que não tem um pai desse, provavelmente é uma criança mais carente. É uma criança que tá mais vulnerável à manipulação. Então, olha como isso é perigoso. Às vezes a gente pensa que não, mas o perfil abusador, ele não tá só olhando o nosso filho, ele tá olhando a gente. O padrão. Eles percebem esse comportamento, né? Eu ia te perguntar, o nosso tempo, meu Deus. Vai voando, né? Eu falo, voa mesmo. Voa. Os sinais da criança. Quais são os sinais que uma criança que sofreu algum tipo de abuso tem alguma característica comum? O principal, tá bom? Principal é mudança brusca de comportamento. O que é uma mudança brusca? Porque às vezes a gente fala assim, mudança de comportamento e o pai não consegue perceber. Por isso que é tão importante o pai conhecer o filho dele, para perceber essa mudança. Como assim, Vitória? Teu filho comia super bem. De repente, ele não come mais. Ou ele tá com uma compulsão alimentar. É brusco. Tem um dia a criança se comportava assim. Daqui a pouco passou uma semana, a criança muda completamente o comportamento. Fica atento. Por exemplo, amava ir à escola, ia super bem. Do nada, essa criança tem uma regressão considerável. Preciso observar. Vitória, isso significa que meu filho está sendo abusado? Não necessariamente, mas algo disfuncional está acontecendo com teu filho. Mudanças muito radicais de comportamento, elas não são naturais. Geralmente, o ser humano, ele muda de forma gradativa. Você tem uma mudança, até porque, por exemplo, um hábito é tão difícil de você mudar. Quando você tem uma coisa que muda muito radicalmente, teve um episódio de ruptura ali. Muito forte. Que é o trauma. O trauma é isso. O trauma é você ter esse corte. É um trauma. Você tem uma ruptura. Acidente, né? Exatamente. Então, se teu filho apresentou uma mudança brusca de comportamento, investigue. Como assim? Repense. Ele, começou a ter muito pesadelo. Muito terror noturno. Tá uma coisa assim, muito fora do normal. Porque toda criança tem, às vezes, ali 1 dia, 2, mas aquilo passa. Não passou, precisa investigar. A criança começou a apresentar comportamentos sexuais que não tem contexto. Essa criança não foi exposta à pornografia, e ela começa a apresentar comportamentos que não faziam parte do hábito dela. Precisa investigar. Essa criança, por exemplo, gostava muito de ir a um lugar e agora ela não gosta mais. Nós, pais, precisamos ter essa sensibilidade. Às vezes, a gente, como pai, insiste para que a criança vá num lugar onde ela não quer ir. Pode ter uma birra da criança? Pode. Mas se isso teve uma ruptura, um marco, converse. Pergunte, oriente. Filho, você não tá à vontade nesse lugar? Aconteceu alguma coisa? Se você quiser conversar, eu tô aqui. O pai, ele precisa ter sensibilidade. Porque a gente percebe quando alguma coisa tá, com certeza, entendeu? O pai atento sabe. Exato, o pai atento, ele sabe. É o que a gente fala. Você Sim. tá atento ao seu filho? Sim. Percebeu uma mudança? Senta ali, você não vai forçar a criança a falar nada, mas você vai abrir espaço. Filho, o papai tá aqui. A mamãe tá aqui, aconteceu alguma coisa. Às vezes os pais já ficam nervosos, querem... E óbvio, né, gente? Marcas no corpo, de forma óbvia, tem que buscar. Orienta até que vá para um hospital de forma imediata. Até antes de uma delegacia de polícia, ir ao hospital, porque ali já vai começar o processo de laudo, tudo. Eles vão encaminhar para a delegacia especializada. Sim. Então, se houve marca física, não tem nem o que questionar. Mas nem todo caso, e a maioria não vão ter marcas físicas visíveis. Então, a gente precisa ter atenção ao comportamento. Tem que ter atenção àquilo que a criança fazia, não faz mais. E mudou muito radicalmente, entende? E tem uma outra coisa também que eu acho que é legal a gente tocar ainda que breve, que é a questão do digital, né? Porque hoje os pais protegem tantos filhos de tantas coisas, né? Então, hoje, por exemplo, na nossa época, a gente ia na rua, brincava, esconde-esconde, Hoje os pais protegem seus filhos, naturalmente, por conta da violência. Exato. Não pode brincar, não, vamos ficar dentro de casa, só que aí dá um celular. E às vezes a criança não tem contato com coisas básicas, né? Hoje tudo a criança, vai ficar doente, vai ter bactéria. A gente pensa com tudo isso, mas a bactéria que vai pra mente, os que pais... é a pior, né? Você encontra muitos casos assim da sexualização no celular, nos jogos, o Roblox da vida. Uma plataforma de pesquisa digital que eu recomendo que os pais acessem os dados, que é a SaferNet. Como que é? SaferNet. Safer. E eles trabalham justamente essa segurança digital. Tá. E os dados com relação ao abuso no meio digital têm crescido assustadoramente. É algo descontrolado, tá bom? Tipo, você imagina que... Vamos analisar o contexto, até para ficar bem palpável para as pessoas. Hoje, você escuta, por exemplo, roubo de casa, como acontecia antigamente?
Ah, fulano invadiu a casa do ciclano. É como antigamente, que você escutava muito mais sobre isso? Não. Sim, Hoje verdade. o roubo, ele é como? Digital, é Certo. golpe. Toda hora você vê um golpe novo no WhatsApp. Verdade. Um golpe novo no aplicativo do Do banco, banco. ligação, loja. Por quê? O processo de crime, ele avançou com a tecnologia. O abuso é a mesma coisa. Tá. Hoje, um perfil abusador, ele precisa se arriscar indo até um parque necessariamente, Não. aliciar teu filho? Não. Às vezes ele tá dentro da tua casa e você não sabe. Por conta de um celular. Por conta de um jogo. Eles estão ali. Você sabe, por exemplo, numa plataforma de jogo, você sabe quem tá do outro lado com teu De filho? maneira nenhuma. Tem como você saber a idade, Não se é tem. criança, se é velho, homem, se é branco? mulher. Não sabe. A pessoa diz que ela é quem ela quer ser. Ela fala que ela tem a idade que ela quer ter. Ela diz que ela tem o nome que ela quer ter. Ou seja, a gente joga os nossos filhos num ambiente completamente descontrolado, até para um adulto, e a criança ela cai nessas conversas. Se os adultos caem em golpes, Lógico. gente, de inteligência artificial, como que os nossos filhos não vão cair, entende? Sim. Não, e tem o lance do... Às vezes de trocar... Porque nesses jogos do Roblox, tal, você tem as moedas, né? Que você compra. E nessa daí Ó, você tem muita... Eu divulguei esses dias uma notícia, foi público, né? Então eu reagi a esse caso até pra orientar os pais. A mãe chegou, tá bom? O filho dela tava com a faca já pra enfiar na barriga por conta de um desafio no Roblox. A pessoa ofereceu ali, se eu não me engano, eram 1.600 Robux. E falou, ó, você tem que pegar uma faca e enfiar na sua barriga. Meu Deus do céu. A mãe chegou, a criança estava prestes a cometer esse ato terrível. Tem essa notícia, é pública. E a gente reagiu a esse caso por conta do jogo. Não foi ali, nesse caso em questão, um abuso sexual, mas a vida dessa criança poderia ter sido ceifada Sim. por conta de ela estar ali sozinha num jogo e conversando com uma pessoa que orientou ela a fazer esse desafio e como ela deveria fazer. E isso não é diferente para conteúdos sexuais, para o abuso. Eles pedem fotos em trocas dessas moedas, tira foto da tua parte íntima E se a criança manda. não tá formada, como você disse, ela Vai vai fazer. ela vai mandar, porque a criança, imagina, ela tá em formação. A criança, ela tem muitos comportamentos involuntários. Ela raciocina muito pouco, é natural da infância que se tenha pouca sabedoria, Sim. né? Até porque a gente desenvolve e sim, ensina com isso. certeza. E aí eu vejo que os pais, às vezes, eles têm Com certeza. um pensamento assim, não, porque eu conversei com meu filho, então ele sabe tudo o que fazer num jogo. Não confie nisso. Oriente, converse. Não tô dizendo que a gente vai simplesmente trancar nossos filhos, eles não vão fazer nada. Não, Sim, eu sou mas mãe. um filho orientado é um filho Exatamente. protegido. Eu tenho 3 meninos, mas internet, tá bom? Precisa de supervisão. Criança não tá preparada para esse ambiente. Os pedófilos, perfis abusadores, predadores, eles estão nesse ambiente. Meu Deus. Eles aliciam as crianças, eles pedem, mandam fotos, eles marcam encontro. Eu sou de São Bernardo. Recentemente a mãe foi com um policial porque ela pegou a conversa no celular do filho. Marcou o encontro. Já na rodoviária, ela nunca mais ia Meu encontrar Deus, o filho isso é dela. muito comum então, né, Vitória? Sim, ela nunca mais ia encontrar o filho dela, porque Misericórdia. marcou um encontro por conta do jogo. O filho achou que tava marcando encontro com o pedófilo? Claro que não. Claro que não, era com um amigo, entendeu? Ah, meu amigão, porque desenvolve relacionamento. E muitas vezes relacionamento que os nossos filhos não têm com a gente. Sim. Mas esses perfis, eles sabem como Meu manipular. Deus do céu. Então, de modo geral, o que eu posso dizer? Esses pedófilos, eles procuram crianças sem formação, crianças com pais desatentos, tá bom? E crianças carentes, crianças que não estão ali assistidas emocionalmente, porque essas crianças, evidentemente, estão mais vulneráveis, né, para receber ali uma manipulação, então eles acabam buscando por isso. Minha orientação é essa: oriente teu filho, converse com ele, deixe claro que você sempre está à disposição para ouvi-lo, que você tá ali por ele. Não deixe isso nas entrelinhas, repita quantas vezes for necessário, porque o teu filho precisa ter isso reforçado na mente dele, e supervisione, mostre que você é um pai presente. Não só seja, obviamente, no dia a dia, mas deixe claro para o mundo que você é um pai atento. Gente, dicas valiosíssimas. Acho que nós somos pais, mães, enfim, responsáveis, né? Porque às vezes Sim. cuidadores. Eu tenho certeza que esse episódio abriu o nosso olhar, né? O nosso olhar para os nossos filhos, o nosso olhar para aquilo que eles estão assistindo, com quem eles estão conversando, as nossas práticas em casa também. Sim. A gente lá em casa também prima muito por essa questão eu gostei muito que você falou daquilo que é privado, daquilo que é público. Isso é Exato. muito legal. Isso é muito legal. Vitória, vamos lá. O seu livro.
onde que as pessoas... Tem a parte do... tem um kit também, né? Vem um livro, tem... Isso, nós temos a possibilidade da pessoa ter o livro. Tá. E nós temos alguns materiais complementares que nós fizemos justamente por conta das escolas, igrejas e para os pais que têm crianças pequenas, que você precisa de algo mais palpável para a criança. Então, nós temos ali o semáforo do toque em feltro, nós temos no livro tem alguma recursos. parte do semáforo? Nós temos, agora. sim, a tem, imagem aqui, ó. Os pais conseguem ver, tá vendo onde a criança pode, aqui, claro. Ó, aqui, Lucas, ó, isso aqui. Então, quando você compra... Esse, Lucas, ó. Nos meninos são o pênis e o bumbum, com eles ninguém pode brincar. Posso fazer aqui rapidinho uma leitura breve de um trecho, ó. Muito bom. Para as pessoas entenderem como que a gente faz. O livro, ele tem várias rimas, tá bom? Tá. Então, pode focar aqui, né? Pode. O livro tem várias rimas pra gente trabalhar com a criança, mas eu vou ler só uma parte aqui pra gente não fazer a leitura do livro todo. Então, começa aqui sobre as partes íntimas. Quais são as partes íntimas? Vamos lembrar? Meninos e meninas são diferentes, por isso é importante se informar. Nos meninos, são o pênis e o bumbum. Com eles, ninguém pode brincar. Nas meninas, são os seios, a vulva e o bumbum. Com eles não se brinca de jeito nenhum. A boca não é uma parte íntima, mas também é privada. E em hipótese alguma pode ser beijada. Criança não beija na boca. Isso é coisa de adulto casado. Se alguém tentar beijar a sua, você deve ficar ligado. Se ficar em dúvida, lembre-se do semáforo. Vermelho proibido, amarelo atenção e o verde liberado. Não aceite um toque estranho, nem por uma recompensa. Não importa se dinheiro, presente ou brinquedo, essa troca nunca compensa. Mesmo se alguém te ameaçar, nunca guarde segredo. É tudo uma grande mentira, só para você ficar com medo. E assim, vai seguindo. E fala para a criança não ficar calada, contar para o adulto, entende? De uma forma lúdica, de uma forma leve, a criança aprende. E aí nós temos esses recursos extras. A pessoa acessando a biografia do meu Instagram, você vai encontrar com muita facilidade o link. E colocando Livro Pare Vitória Reis na internet, você vai ter em diversos sites também. É verdade, na Colo de Mãe, que é a nossa parceira aqui, você vai encontrar. Aí, pronto. Entre em contato, então já deixa aí link tudo, né, pro pessoal acessar. Entre em contato lá no Instagram, lari.colodemãe. Você vai encontrar o livro, vou pegar aqui, livro da Licença Vitória. Toda. Então você entra lá no larifarias.colodemãe, abaixei aqui. Entra lá no Instagram, vai lá no Messenger, lá tem o link, enfim. É fácil você encontrar, peça esse livro, que esse inclusive é nosso, né? Nós compramos, já lemos para as crianças. E eu tenho certeza que é uma riqueza que você vai trazer para sua casa. E aí, Vitória, para a gente caminhar para o final, toda essa sua trajetória, essa sua luta, esses dados tão alarmantes, mas que precisam de pessoas que ensinem, mas também que estejam em outros lugares da sociedade para que essa luta ganhe mais força. Sim. Desse lugar você, enfim, manifestou o desejo de estar aí como pré-candidata a deputada federal. Como é que nasceu isso? Essa vai ser, pelo jeito, a sua bandeira, né? Exatamente, é o nosso trabalho, e inclusive é importante a gente dizer que a gente não está entrando na política para começar algo novo, mas para potencializar o que a gente já faz. Já é uma caminhada de anos combatendo a pedofilia, trabalhando na produção de materiais, não só no meu livro, mas auxilio tantas outras pessoas na produção de materiais para conscientizar as nossas crianças. Por exemplo, no último ano tivemos o lançamento que eu coordenei com o deputado Nicolas Ferreira, deputada Ana Campanholo, com combate à ideologia de gênero para crianças. A gente tem feito esse trabalho já faz um trabalho ao redor do tempo. Brasil, exato, e nós entendemos a importância de elevar essa causa. Por quê, né? Hoje, como pré-candidata a deputada federal aqui pelo estado de São Paulo, nós temos uma limitação hoje no meu CPF. Eu recebo muitas denúncias, a gente está em diversas igrejas, ONGs, escolas, e chega uma hora que a situação ela é resolvida lá em Brasília. A pessoa física não consegue, limitada o poder. Nós precisamos investir nos projetos certos, liberar emendas para os locais certos, não só na causa da prevenção, mas na educação como um todo. Você sabe o caos que é a alfabetização no nosso país. Nós precisamos de pessoas lá dentro que estão preocupadas com a infância de verdade. Eu vejo que é muito fácil a gente levantar uma pauta, eu trabalho pela criança. Mas será que no dia a dia a criança não está esquecida no meio das suas tantas demandas, que é o que eu vejo infelizmente acontecendo no nosso país? Foi isso que despertou o meu interesse
interesse. Por isso que hoje estou pré-candidata a deputada federal pelo nosso estado, porque nós temos muito ainda o que fazer para combater a pedofilia no nosso país. Nós temos muito a avançar nessa causa, na orientação das famílias, no combate dos pedófilos, em penas mais duras para pedófilos, e não só isso, mas no nosso processo educacional como um todo. Nós precisamos de pessoas focadas na infância, que não vão ter outras distrações. Certo. Óbvio que nós temos muitas pautas importantes. Sim, mas essa cada um tem a Exato. sua pauta. E nós precisamos de pessoas focadas na criança, porque elas são o futuro da nossa nação. E é uma pauta que me parece ser tão profunda, mas que tem pouca gente infelizmente focada sim. nisso, né? Por exemplo, se eu te pergunto é uma assim, contradição, inclusive, isso. fale assim, 10 parlamentares, no geral do Brasil, assim, focados nisso. A gente lembra de muita facilidade, por exemplo, da senadora Damares, que faz um trabalho, né, muito forte. O deputado Nicolas tem se levantado com muita força, a deputada Ana lá em Santa Catarina. Nós temos, obviamente, alguns parlamentares, mas o assunto é tão grave, mas nós precisamos de mais força. Exato. O que a gente diz, eu não vou ser uma pessoa que fala, nossa, eu vou ser a primeira pessoa no mundo, não, de forma alguma, até porque eu já apoio o trabalho de outros parlamentares. Sim. Mas nós precisamos ganhar de força, mais força, né? Nós precisamos de intensificar essa luta, e é para isso que nós começamos esse trabalho e temos seguido nessa caminhada. Que legal. Que Deus abençoe você nesse trabalho, Amém. A família. Eu sei que é uma trajetória aí de 60 dias agora, aí 45 dias de muito suor, né? De muito trabalho. Mas que Deus possa abençoar você, Amém. Capacitar, porque realmente, assim, é um assunto que precisa urgentemente de pessoas. É uma assim, missão mesmo. É uma né? missão. Nós abraçamos essa missão como família, sim. de ter realmente esse compromisso de proteger as nossas crianças. Eu acredito nisso, trabalho por isso, não só pelos meus filhos, porque o chamado que eu entendo que eu tenho é esse, né? Sim. Trabalho e proteger os meus filhos, mas eu sei que isso não é só para nossa casa, é para todas as casas que a gente puder alcançar, para que todas as crianças tenham dignidade. Né? E dos pais, das famílias, é o que eu quero né? continuar fazendo, permitindo o Senhor, enquanto Ele der fôlego pra gente, Muito a gente legal. vai trabalhar pelas nossas crianças. Em 1 minuto, onde que o evangelho entra nessa luta? É uma excelente pergunta. O evangelho entra exatamente na dignidade do ser humano. O evangelho, ele é completo para um ser integral, um ser que é corpo, que é alma e que é espírito. E não adianta só a gente falar que a gente vai fazer um devocional com a criança se a gente não orienta ela, se a gente não guarda o corpo dela, porque ela é um ser completo e ela entrega uma adoração completa a Deus. Muitas pessoas que eu conheci não conseguiram se entregar à fé ou tiveram dificuldade porque foram abusadas na infância e não conseguiram enxergar Deus, não conseguiram enxergar a proteção da igreja, das suas famílias, e o evangelho ele entra justamente aí como cura, como restauração, mas não só pós-abuso, antes do abuso acontecer. O evangelho é essa resposta completa que traz proteção, santidade, pureza para as crianças, e por isso que eu amo ser crente, amo fazer esse trabalho como uma cristã, por isso que a gente deixou claro aqui um jeito cristão de fazer prevenção, porque a gente acredita nesse evangelho completo, que cuida da criança como um todo. Deus, ele não quer só o espírito dos nossos filhos, ele também quer guardar o corpo dos nossos filhos, e ele escolheu fazer isso através de nós. Nós somos a principal proteção na vida dos nossos filhos, levantada por Deus para isso. E eu trago muito isso sempre para os pais. Tão espiritual quanto você orar de manhã com teu filho, é você orientar ele sobre abuso, você orientar ele sobre pureza, porque isso vai interferir também na área espiritual. Nosso filho não é um espírito andando por aí, né? A gente não é pai de assombração. Sim. Os nossos filhos têm um corpo. E o nosso corpo manda em tudo que a gente faz. Nosso corpo tá nos controlando muitas vezes de forma involuntária, sem a gente saber. Então, isso também faz parte da nossa missão e faz parte de forma completa de instruirmos os nossos filhos no Evangelho do Senhor. Vitória Reis, muito obrigado. Eu que agradeço, Diego. Muito legal o obrigada. nosso papo, que realmente se fluiu como... Passa rápido, Meu né? Deus do céu. É sempre assim, eu vou nos lugares, gente, a conversa passa voando. O Lucas fica me avisando aqui. Quando a gente tava aqui já 30 e tantos minutos, pensei, meu Deus, mas que bom que o papo foi bom. Né? Espero que as pessoas possam... aliás, quem quiser seguir a Vitória no Instagram... Vitória S. Reis _, em todas as redes sociais. Vitória S. Reis _. Obrigado, Vitória. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Tamo junto, caminhada. Obrigado demais. Obrigado, João, marido da Vitória, que está aqui com o pequenino Timóteo. De quantos dias?
Agora, 1 mês e 20 dias. 1 mês e 20, meu Deus, está Mãe ali louca, né, deitado, em braço esplêndido, né? Tá sem braço ali. Ele é um santo, Nossa, esse menino. Ficamos uma hora benção. aqui, não deu um negocinho aqui, meu Deus. Fofura. Vitória, obrigado. Viu? Tamo junto. A você, muito obrigado. Lembrando sempre, QR Code na tela, você que quer uma bicicleta motorizada, tá precisando de uma, preço bacana, tem desconto se falar que assistiu aqui com a palavra, só apontar o seu celular com o QR Code que tá na tela. Obrigado a Arpian Way. A você que nos acompanha, muito obrigado. Deus te abençoe. Se Ele permitir, estaremos aqui na semana que vem com muito mais pessoas que inspiram a sua e a minha vida. Até mais. Nova Aliança Distribuidora. Distribuição de alimentos, foco na área de mercearia seca e doce. @Nova Aliança Distribuidora SP. Colo de Mãe, literatura infanto-juvenil cristã. Divulgação e venda no varejo de literatura infanto-juvenil cristã. @larifarias.colo de mãe. Pico Ruxos, educação que acolhe, ensina e prepara para o futuro. Colégio Pico Ruxos. Appian Way. Bicicletas motorizadas com condições especiais, qualidade, economia e ótimas condições. F5 Star Seguros, especialistas em auditoria e redução de custos para plano de saúde, empresarial e familiar. Bloom Odontologia, seu sorriso, sua autoestima, confiança e seu bem-estar. Atendimento cuidadoso e planejamento individualizado com a doutora Lani Martins. Stanley Reformas e Pintura, qualidade, acabamento impecável e confiança para sua obra. Entre em contato pelo WhatsApp 966500161. Sua empresa merece uma contabilidade que vai além dos números. Na Chama Contabilidade você encontra atendimento especializado, planejamento e segurança para fazer seu negócio crescer. Chama Contabilidade. Conte com quem entende do assunto.